Nessa aula aqui, nós vamos estudar o protocolo de comunicação I2C, que significa Integrated Communication. Comunicação integrado. Esse sistema de comunicação é bastante utilizado na linha de consumo e em vários outros equipamentos eletrônicos que você pegar durante a sua carreira profissional. Esse protocolo utiliza apenas duas trilhas, uma trilha de dados chamada SDA, Serial Data, que é dados seriais, e uma linha de clock SCL, Serial Clock ou clock serial. Somente essas duas linhas são suficientes para comunicar um microprocessador, por exemplo, com outros CIs ou outros periféricos. E essa comunicação é bidirecional. A comunicação é feita do componente principal para os outros e dos outros componentes para o principal. Tá? Então, esta placa aqui, ela tem essas duas linhas de comunicação serial I2C. Lembrando que esse protocolo foi lançado no mercado pela Philips, um protocolo muito simples, né? Então a primeira coisa a saber desse protocolo é, quando essas linhas não tem dados nenhum trafegando por elas, elas ficam em nível alto, em 3,3 volts normalmente. Tanto a linha de dados quanto a linha de clock. 3,3 volts, nível alto. Quando você aciona algum controle do aparelho ou algum controle do dispositivo que você está testando, por exemplo, num televisor, controle de volume, controle de brilho, contraste, controles de equalização, no aparelho de som, controle de equalização, balanço, etc. Daí você vai ver os dados trafegando por essas linhas data e clock, né? Essas duas linhas do protocolo I2C, tá bom? Então, vamos ver aqui nessa placa aqui, essa placa aqui eu já tinha apresentado para vocês, é a demo board da Rigol, que nós vamos utilizar para testar vários protocolos de comunicação, e nessa aula aqui é o I2C. O I2C, ele tem aqui, ó, bem nesse canto aqui da placa, ó, bem nesse cantinho aqui, ó. Então a gente tem aqui, ó, o Terra, o SCL, que é a linha de clock, e o SDA, que é a linha de dados. Só essas duas trilhas aqui que nós vamos utilizar e, obviamente, o Terra para a gente conectar o osciloscópio. Então, para testar o protocolo I2C, nós vamos colocar o canal 1 na via de dados e o canal 2 na via de clock, tá bom? Então vamos ver aqui, ó. Nós temos aqui o canal 1, que é esse aqui, ó, nós vamos colocar no Terra, na via de dados, que é SDA, essa via aqui, ó, SDA, e nós vamos colocar o canal 2 na via SCL, que é a via de clock. Pronto. Então, Terra, SDA o canal 1 e SCL o canal 2. Agora nós vamos ligar o osciloscópio. Ligar não, ele já está ligado. Nós vamos ajustar o osciloscópio para conseguir visualizar esses sinais. Ó. Então, primeiro, vamos ligar a placa. Ó, já temos os sinais aí. O sinal de dados e o sinal de clock do protocolo. Lembrando que nos aparelhos eletrônicos só vai aparecer esse protocolo quando você ativar algum comando ou quando você for gravar alguma informação numa memória EEPROM, numa memória flash, tá? Que utilizam também esse protocolo de comunicação. Então vamos ver aqui, ó, na tela do osciloscópio, a gente tem aqui os dois sinais, data e clock, ou dados e clock. Eu vou colocar o sinal de dados um pouco mais para cima e o sinal de clock um pouco mais para baixo, ó. Tá vendo, ó? Então aqui já dá para a gente ter uma ideia de como são os sinais. Ó. O sinal de frequência mais baixa, que é o de cima, é o sinal de dados, e o de frequência mais alta embaixo é o clock. Vamos fazer o sincronismo deles. A gente vai aqui na opção do trigger, coloca aqui na opção I2C, que é o protocolo, né? Ó, o clock está no canal 2 e o dado no canal 1, que nós conectamos ali. Mas se você conectar ao contrário, ou dados no canal 2 e o clock no canal 1, é só trocar aqui, tá? Aqui a gente vai deixar como dado, tá? E aqui a gente deixa aí mais ou menos 50% de nível. E aí a gente já consegue ver melhor, ó, o sinal de clock e aqui o sinal de dados, tá bom? Então eu consigo parar esse sinal aqui, ó, utilizando a função única. Aqui, ó. Aqui a gente tem a linha de dados
e a linha de clock. Agora nós vamos decodificar esses sinais. Primeiro, vamos dar uma olhadinha na frequência deles. Aqui, ó, medida. Então, o canal 1, que é a linha de dados, nós temos aqui uma frequência que ela varia, tá? 20.8 kHz. E o canal 2, a frequência do canal 2, que é o clock é 125 kHz. Ó. Se você colocar o sinal para rodar, tá vendo que a frequência do dado varia de acordo com o pacote de dados que vai trafegar pela linha. Aquele pacote de dados, ali está contida a informação de controle ou a comunicação entre os dois dispositivos, tá? 2 ou mais dispositivos. E o clock, percebam que ele permanece aqui em 125 kHz, tá? Então vamos de novo aqui, eu colocar no single, né, no único, beleza? E agora nós vamos decodificar esse sinal. Nós vamos aqui na opção decodificar. Aqui é o tipo de bus, né, de barramento. Barramento aqui 2C. O clock está no canal 2, o dado está no canal 1. E aqui, ó, o threshold do clock, a gente vai colocar 1,5 volt, 1,5, ok. E o threshold do dado, a gente vai colocar 1,5 também. Mais ou menos no meio do sinal, que ele é 3,3 volts, né? Então aqui nós vamos deixar por enquanto no padrão hexadecimal e ligar o barramento. Muito bem. Ó, aqui embaixo, ó, tem o I2C. Vamos colocar para rodar aqui, ó. Vamos lá? Ó. Então aqui a gente já tem, vamos colocar aqui no single como estava. Então aqui a gente tem os dados, e os dados aqui em cima, e aqui é o clock. Então aqui a gente tem um pacote de dados, clock, dado aqui em cima, clock aqui, ó. A gente tem uma escrita aqui, o padrão hexadecimal, o número que está aparecendo aqui é 6Z. Lembrando que o hexadecimal utiliza 16 algarismos. Esses algarismos vão de 0 a 9 e depois tem as letras A, B, C, D, E e F. Por exemplo, 6Z é um número hexadecimal. 52 é um número hexadecimal. 49, 47, 4F. Então é bem normal no padrão hexadecimal aparecer um algarismo igual ao do decimal e uma letra F. Se eu for decodificar esses dados aqui no padrão decimal, ó, aqui a gente já tem número decimal, que a gente conhece, ó, 110, 82, 73, 71. Quer dizer que a escrita, que é essa parte aqui, ó, esse pedaço aqui que vai daqui para cá, ele vale 110 em decimal, tá? Aqui dessa parte até essa já vale 82. Daqui para cá já vale 73 e assim por diante. E também no modo binário, o binário é só 0 e 1. Ó, o binário, a gente tem aqui uma escrita e aqui os dados. Ó. Olha que interessante. Aqui a gente tem 0. Ó. Se a gente projetar aqui para cima, aqui é 0, aqui é 1, aqui é 0, aqui é 1, aqui é 2 zeros, aqui é 1 e aqui é 0. Termina aqui, ó. Ó, como está indicado aqui, tá vendo? Agora, esse outro começa aqui, ó. É 0, 1, 2, 0, 1 e 2, 0 aqui e um 1, ó. Que termina aqui, ó. Termina no 1, ó. Esse termina no 1. Esse daqui começa no 0, ó. Daqui, se projetar aqui para cima, começa no 0. Apesar que eu posso levar isso aqui para cima para vocês verem melhor, tá vendo? Olha que legal. Então aqui começa no 0, 1, ó, do jeito aqui, ó. 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0 e 1. Olha esse outro aqui, ó. Esse outro começa no 0, 1, 3 zeros, ó. 3 zeros. 4 zeros, na verdade, ó. 4 zeros, 4 zeros, ó. E aqui 3, 1. Tá vendo? Bem legal, bem interessante a decodificação no sistema binário, tá? Então aqui é um pacote de dados. A gente conta isso aqui. Esse aqui é um clock, né? Esse aqui a frequência dele é constante. Os dados variam. Então a gente tem uma escrita aqui, por exemplo, se for gravar numa memória EEPROM
ou numa memória flash, e aqui a gente tem os pacotes de dados onde estão contidos os comandos ou a comunicação entre os CIs do aparelho, os dispositivos, ou entre um microprocessador e um periférico, tá? A gente pode decodificar também aqui, ó, no padrão ASCII, que é American Standard Code for Information Interchange. Significa isso? Significa código básico americano para troca de informações. Então isso aqui é um código básico dos Estados Unidos para troca de informações, esse ASCII, tá? Ou ASCII, tá? Então, o que acontece? Esse formato ASCII é um formato de letras e caracteres, né? Então, antigamente era o padrão de 7 bits, né? Então a gente tinha até 128 caracteres diferentes. Depois eles lançaram o ASCII expansivo, né? Que colocaram um caractere a mais. E aí ficou, aliás, um bit a mais. E aí ficou 8 bits, total 256 caracteres. Os caracteres basicamente são letras e mais algum outro caractere, como símbolo de interrogação, símbolo de exclamação e por aí vai. Então aqui a gente tem a escrita, a letra que é o N minúsculo, R maiúsculo, I, G, I, O. Né? Então aqui a escrita e os dados no formato ASCII, que é o formato de letras e caracteres, que antigamente eram 7 bits, depois lançaram o modelo expansivo com 8 caracteres, aliás, 8 bits, que dá um total de 256 caracteres. Se bem que esse sistema aqui do ASCII já foi substituído por um outro sistema chamado Unicode, tá? Que é parecido com esse, mas é para transferência ou para comunicação através de letras, tá bom? Letras e caracteres. Então vocês viram aqui nessa aula como mostrar como funciona, né? Como é que é o padrão I2C, né? Os dados, clock, e aqui a gente tem a decodificação. Nós vimos como é que esses sinais, essas informações aparecem em binário, em decimal, em hexadecimal e no padrão de letras e caracteres que é o ASCII, tá bom? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado desta aula e estaremos de volta aqui na próxima aula de osciloscópio nível avançado. Agora vocês já sabem como é o padrão I2C. Em qualquer equipamento eletrônico ele vai ser bem parecido com esse, e percebam que a frequência é baixa. Então nos veremos aqui na próxima aula.